Vamos seguir a nossa pauta aqui, senão a gente fica mais chateado e eu não quero que isso aconteça, não. Vamos seguir, porque, produção, vira a pauta aí, porque o Flamengo segue de olho no mercado, é claro. E o atacante do Santos, o Ângelo, garoto novo de 18 anos, foi oferecido. Ele está bastante chateado, está na bronca com a torcida do Santos, que também está na bronca com ele. Ainda não existe proposta, tá certo? Mas o jogador foi oferecido ao Flamengo. No último jogo do Santos, que foi contra o Água Benta, pode ser Água Benta? Depois a produção me confirma aqui, acho que é Água Benta mesmo, para a gente dar o nome do time certo. O jogo agora do Santos, Campeonato Paulista, o jogo terminou em 0-0, jogo na Vila Belmiro, e o Ângelo, que é um garoto que só tem 18 anos, foi bastante xingado, a torcida do Santos pegando no pé do garoto. A gente continua dizendo aquilo que a gente diz da molecada do Flamengo. Um garoto de 18 anos, salvo raríssimas exceções, como o Neymar, por exemplo, que é uma rara exceção, 18 anos o garoto não está pronto ainda. Não adianta a torcida xingar o garoto, botar o garoto para baixo, porque se já é uma pressão para um garoto atuar entre os profissionais, e ele ainda tem idade para atuar na base, imagina com a torcida xingando. Então o garoto acabou respondendo Água Santa, o Dudu Lessa colocou aqui, obrigado, e Pedro Vitor também, obrigado. Água Benta, Água Santa, acho que é tudo muito parecido ali, né? Mas o Água Santa, o empate foi com Água Santa. E o Ângelo foi bastante xingado pelo torcedor do Santos, respondeu essas críticas também, quando o jogador tem que se calar, entender o momento, não adianta bater de frente, e isso está trazendo um transtorno muito grande para essa relação entre o Santos e o garoto e também a torcida. Enfim, é uma situação complicada de se gerir. O garoto foi oferecido ao Flamengo, mas a gente lembra, ainda não existe nenhum tipo de proposta. O Flamengo segue sim de olho no mercado e a gente vai falar sobre outras possibilidades. O Ângelo é um baita de um garoto que ainda tem muito a crescer. De repente, num time onde ele não chegaria para ser o salvador da pátria, como, por exemplo, o Flamengo. Qualquer jogador que chegue ao Flamengo hoje, qualquer um, ele não chega com a obrigação de ter que resolver todos os problemas, como já tivemos tantos outros em outras épocas. E isso muitas vezes atrapalha. Eu lembro a vocês, o Tomás, o Adrian, eram jogadores com um futuro extremamente promissor. Mas com 16 anos a torcida já cobrava o Adrian que ele tinha que resolver os problemas, porque o Flamengo tinha um meio-campo horroroso. Então, imaginem, um garoto de 18 anos, hoje, a realidade do Santos é essa. E eu digo infelizmente, porque eu gosto dos times brasileiros muito fortes, que deixam o campeonato muito forte. Torço para o meu Mengão, mas ao mesmo tempo gostaria de ver, sim, todos os times do Brasil com equipes muito fortes. Por quê? O nível do nosso futebol subiria. E aí, quando a gente fosse jogar os campeonatos no exterior, e o Flamengo está sempre lá, em Libertadores, agora em Mundial, com frequência, isso poderia nos ajudar. Cada vez mais o futebol brasileiro mais forte. Eu gostaria de ver. Mas aí o garoto de 18 anos lá no Santos, que hoje tem um time bem fraco, né, diferente de outras épocas do Santos, o garoto chega como sendo o jogador responsável por resolver todos os problemas. E com 18 anos você tem que assumir esse protagonismo, que muitas vezes não é real. O problema está prestes a acontecer e está acontecendo por lá. No Flamengo, isso não acontece. Quem tem que resolver problema no Flamengo é Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson. Esses sim, Davi Luiz. O garoto que está começando, ele não tem que resolver problema de ninguém. E isso ajuda. Por quê? Porque a pressão é muito menor. O garoto vai sendo lançado aos poucos, sem pressa, sem pressão. Entra num jogo aqui, não entra no próximo, depois entra mais 15 minutos. Daqui a pouco ele está jogando 45. E se ele explode como o Vinícius Júnior, daqui a pouco ele é titular. Como o Paquetá, daqui a pouco ele é titular. Mas existe um processo necessário para isso. E quando você queima etapas desse processo, acontece o que está acontecendo aí com esse garoto Ângelo, que tem tudo para ser um jogadoraço. Mas no Santos, onde a necessidade é muito grande, o garoto está ficando cada vez mais queimado, não só no clube, mas também com a torcida. Ele não está conseguindo resolver os problemas do clube. Então, de repente, ele pinta aí no Flamengo, e o Flamengo continua de olho no mercado. Por que não um garoto jovem, com possibilidades ainda de ser lançado aos pouquinhos? Eu acho que seria uma boa possibilidade. Por que não? Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha
e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!